Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo aqui vai ser a parte 2 da nossa série de vídeos sobre o pacote do R que faz gráficos, que é o pacote ggplot 2. Como esse vídeo é a parte 2, a gente vai aqui continuar usando o mesmo script e o mesmo banco de dados que foi usado na parte 1. E eu vou continuar a seguir do mesmo raciocínio que eu parei ali na parte 1. Então, caso você não tenha assistido a parte 1, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui, volte para a parte 1, assista e então volte para cá, ok? Então a gente já falou um pouco sobre como modificar o shape, né, a forma dos pontinhos de um gráfico de dispersão, como modificar a cor, como modificar tamanho, até mesmo como modificar o contorno. E o que eu quero agora discutir é como a gente pode combinar em um único gráfico mais de um objeto geométrico, mais de um geom. Então aqui eu vou seguir com aquele gráfico de dispersão que a gente tem feito, que é uma relação entre o lucro local e o lucro mundial de um filme. E aí eu quero adicionar a isso uma linha de tendência, passando por esses pontos. Então a gente vai partir daquele gráfico de dispersão que a gente já criou em passos anteriores e a gente vai adicionar mais uma camada geom para adicionar uma linha de fato, ok? Então aqui eu resgatei ali um dos códigos que a gente rodou anteriormente, que faz o gráfico de dispersão, tá? Então aqui ó, a gente tem a camada ggplot, dizendo que vamos usar o banco de dados chamado dados, e adicionei aqui a camada geom_point, que vai adicionar os pontos, né? Para fazer de fato o nosso gráfico de dispersão. Aqui a gente está colocando como estética o lucro local e o lucro mundial, então o lucro local no eixo X e o lucro mundial no eixo Y. A cor aqui estou usando um código hexadecimal, uma cor verdinha que eu escolhi. Um shape específico aqui, que é um shape redondo, né? Que é inclusive o padrão do R, e modifiquei aqui o tamanho para ser um tamanho 1. Tudo isso a gente fez em passos anteriores lá na parte 1 do vídeo. Então eu vou rodar esse código aqui. Então veja que a gente está nesse momento com esse gráfico, ó. Um gráfico de dispersão e que dá a entender aqui que a gente tem um padrão de pontos ascendente aqui, né? Uma correlação positiva, que quanto maior o lucro local, maior o lucro mundial. Inclusive, vou até diminuir um pouco esse ponto, vou colocar aqui, ó, 0,7, vamos ver. Ó, porque como tem muitos pontos acumulados aqui, acho que quanto menor fica um pouquinho mais visível. Em cima disso agora, a gente vai adicionar então uma camada para fazer uma linha. E uma coisa que eu acho que é um pouco, não sei se é necessariamente complicado, mas eu acho que dificulta um pouco quando a gente está aprendendo o ggplot, é que existe mais de uma forma de fazer a mesma coisa. E aqui, se a gente quiser adicionar uma linha de tendência, a gente tem duas opções diferentes. Então eu vou construir com vocês, usando essas duas opções para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, tá? A gente pode construir essa linha de tendência usando o geom, que é o geom underline line. Então, linha, né? Faz muito sentido. A gente precisa fornecer para ele também uma estética. Então, preciso dizer qual é o eixo X, qual é o eixo Y. Então, eu posso até, inclusive, copiar, porque eu vou querer que essa linha tenha também como eixo X o lucro local e eixo Y o lucro mundial. Então, eu posso fazer isso, copiar a estética e colocar aqui. Ou, como a gente já comentou, um jeito de fazer esse código ficar mais enxuto seria colocar essa estética aqui na camada ggplot, porque isso vai indicar que essa estética vale para todos os geons, tá? Então, se eu coloco ela na camada ggplot, isso vai se estender a qualquer objeto geométrico que eu adicione, tá? Se a gente quiser usar estéticas diferentes para os diferentes objetos geométricos, aí a gente é obrigado a colocar a estética dentro de cada objeto geométrico. Eu vou manter por enquanto aqui, depois a gente refaz o código para ficar um pouco mais enxuto. Se a gente rodar aqui, eu acho que ele já vai dar problema. Ah, olha só que loucura que ele ficou.
Se a gente rodar dessa forma, olha que loucura. Ele criou uma linha que passa por todos os pontos, tá vendo? Tá ligando todos os pontos. Ficou uma coisa assim insana e definitivamente não é o que a gente gostaria. A gente gostaria que ele seguisse a tendência. Então, para isso, a gente vai colocar aqui, ó, que a gente quer um stat smooth. Ele vai, então, com esse stat smooth, ele vai criar uma linha de tendência que segue esses pontos. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Aqui, ó, tá vendo? Ele criou uma linha de tendência, só que dessa forma, com esse stat smooth, ele não vai criar necessariamente uma linha reta. A menos que a gente diga para ele que a gente quer que ele faça, que ele use um modelo linear. Aí sim ele vai criar uma linha reta. Aqui tá quase uma linha reta, mesmo sem eu ter especificado, mas repare que nessa região aqui, ó, ele tá até dando uma entortadinha nessa curva, tá? E o que eu queria aqui era uma linha de tendência linear, tá? Então, para especificar isso, eu vou adicionar ainda aqui dentro method igual a LM. LM de Linear Model, né? Que é inclusive a fórmula que a gente usa para construir uma regressão. Então, vou rodar aqui, ó. Aí, agora sim, ele adicionou uma linha reta de tendência, tá vendo? Agora não tem nada abauladinho. Então, eu tenho aqui uma linha que passa por esses pontos, ok? Então, vou apagar aqui esse aqui que era a minha cola. Como eu falei para vocês, uma coisa que eu acho um pouco complexa é que tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa. Então, aqui eu usei o Geom Line, mas eu também poderia ter usado o Geom Smooth, que já tem essa lógica de procurar uma linha de tendência. Vocês viram que o Geom Line, quando a gente não estabelece que a gente quer esse stat smooth, ele cria linhas que ligam todos os pontos, né? E aí eu poderia já ter começado com o Geom Smooth, que já vai ter essa lógica de procurar a linha de tendência. Então, ó, eu vou copiar essa parte inicial só aqui, que é a parte referente ao nosso gráfico de dispersão. E aqui, quando eu for adicionar, eu vou adicionar a camada Geom Smooth e não a camada Geom Line, tá? De novo, né, preciso aqui declarar qual que é a estética. Se eu não declarar a estética, ele vai dar problema. Vou até rodar para vocês verem o que acontece, ó. Ele fala aqui, ó, o stat smooth requires the following missing aesthetics, x e y. Então, ele tá falando, ó, tá faltando x e y aí. Sem essa informação, a gente não vai conseguir gerar o gráfico. Aí, a gente pode pegar e copiar, porque a gente quer que o x seja o lucro local e o y o lucro mundial. E se a gente rodar aqui, já vai obter uma linha de tendência. Veja que ele aqui já usa... Ele não estabeleceu aqui uma relação linear, certo? O padrão, ele vai fazer uma linha de tendência não necessariamente reta aqui, mas que siga essa tendência dos pontos. Por padrão, ele também deixa essa linha azul. E uma outra coisa que ele faz, que não tá tão fácil de visualizar nesse gráfico, porque a gente tem muito ponto, mas vocês estão vendo que adiciona aqui uma sombrinha. Então, ele adiciona aqui uma região sombreada que corresponde ao erro padrão. Então, a gente vai ajustar um pouquinho para isso ficar mais bonito e ficar parecido com o gráfico que a gente construiu com o Geom Line, para te mostrar que dá para uma coisa ficar igual a outra. Uma das coisas que a gente vai ter que estabelecer aqui é que o método é o LM, da mesma forma como a gente fez lá no Geom Line. Se a gente rodar assim, veja que ele já vai criar uma linha reta, ó. Aí ele já entendeu que, ok, temos uma regressão linear. Outra coisa que a gente vai estabelecer aqui é que a gente não quer que apareça aquele sombreado. Então, em alguns casos, é claro, faz sentido deixar o sombreado aparecendo. Aqui tá bem fininho o sombreado, mal dá para enxergar, mas eu quero tirar. Para tirar esse sombreado, a gente vai colocar aqui, ó, SA igual a false. Então, o erro padrão falso, isso vai sumir com o sombreado. Vou abrir aqui de novo. E, ó, vejam que sumiu aquela sombrinha que existia aqui. Fora isso, eu também vou, para ficar mais bonito, trocar aqui para color igual a black. Então, só para a gente deixar a linha preta. E outra coisa que eu não gostei aqui do Geom Smooth é que eu achei que tá muito grande essa linha, ela tá muito grossa. Eu queria que ela ficasse como ficou quando a gente fez o Geom Line.
Então, para isso eu mudei o tamanho da linha, modifiquei aqui dentro da camada Geom Smooth, tá? O size igual a 0,5, ok? Vou rodar agora. Então, veja que ficou bonitinho, igual a gente tinha feito ali com o Geom Line, tá? Se a gente rodar o Geom Line, vocês vão ver que ficou idêntico, ó, nem parece que o gráfico muda, tá? Estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu vou apagar aqui a minha cola. Então, a lógica é essa, dá pra gente construir um mesmo gráfico de formas diferentes. E eu acho que para quem tá aprendendo, às vezes isso é meio confuso, então... Às vezes você imagina a construção do gráfico de um jeito, aí você vai ver lá no Stack Overflow e alguém usou outro Geom, usou outra forma de construir. E aí, isso não indica necessariamente que o jeito que você pensou estava errado. Às vezes, duas construções diferentes podem convergir, podem chegar ao mesmo gráfico, tá? Bom, outra coisa que, como eu comentei com vocês, a gente poderia deixar esse gráfico mais enxuto. Então, eu vou copiar esse gráfico aqui, só para mostrar para vocês como que a gente poderia fazer. Aliás, eu parti desse daqui, ó, vou copiar esse mesmo. Então, como eu comentei, ó, a gente pode declarar a estética dentro de cada camada Geom. Só que se as duas camadas, no caso a gente só tem duas, né? Se todas as camadas Geom forem usar a mesma estética, não tem por que a gente ficar declarando dentro de cada camada. Isso cria um código muito prolixo, então a gente pode simplesmente pegar aqui, colocar essa estética dentro aqui da camada ggplot e apagar a estética dentro das camadas Geom, ó, vou apagar tudo aqui, ok? Então pronto, aí ficou ele um código muito mais sintético, tá? Uma coisa que eu não comentei é que a gente pode ficar dando Enter para deixar o código não cortado, do jeito que eu tenho feito. Então, não tem problema. Se você quiser, por exemplo, dar Enter aqui, ó, você pode ir fazendo. O importante é só manter a vírgula aqui, senão ele vai dar erro, né? Então, vírgula, próximo elemento. Isso aqui vai meio de estilo, então tem pessoas que recomendam que a gente coloque cada novo argumento numa linha nova. Eu gosto mais de, sei lá, eu acho que eu faço isso de um jeito não muito organizado, mas eu gosto de colocar cada objeto novo numa linha nova. Então, o Geom numa linha nova, né? Geom Smooth numa outra linha. E aqui eu só dou Enter quando vai começar a cortar o código, né? Então, beleza. Então, dessa forma, a gente pegou aquele código lá e deixou ele bem menor, né? Bem mais curtinho. Então, eu vou rodar aqui, ó. Veja que não mudou nada, e ainda bem, tá? Era essa a lógica mesmo, era te mostrar que a gente pode declarar a estética uma vez só lá na camada ggplot e ela vai valer para as outras camadas Geoms que a gente adicionar. Outra coisa que é interessante é a gente entender que, já que a gente está falando de uma lógica de camadas, a ordem das camadas importa. Então, isso aqui funciona se você é uma pessoa que trabalha, sei lá, com Photoshop, você talvez entenda isso que eu tô dizendo, né? Então, a ordem das camadas importa, uma vai sendo sobreposta à outra. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse mesmo código, tá vendo? Então, nesse código, eu coloquei, nesse primeiro que eu tô copiando aqui, eu coloquei primeiro a camada dos pontos e depois a camada smooth, que criou a nossa linha. Aí agora, aqui na parte de baixo, eu vou colar esse código e eu vou inverter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deixar a camada Geom Smooth antes. Vou tirar isso aqui daqui. E vou colocar aqui, ó, o mais. Lembrando que sempre a gente tem que terminar com mais, né? E a camada Geom Point depois, tá? Vamos apagar aqui e ver o que acontece. Então, se a gente rodar esse código, o que vai alterar? Olha que legal. O que mudou do código de cima para esse? O que mudou é que a linha agora, ela é uma camada abaixo, tá vendo? Então, os pontos, como eu coloquei o Geom Point depois do Geom Smooth, é como se eu tivesse construído primeiro a linha e depois os pontos. Então, os pontos ficaram sobrepondo essa reta. Então, nesse caso, nem faz muito sentido, né? O melhor seria realmente a gente fazer da forma como eu tinha construído antes, que é com a linha sobrepondo os pontos. É geralmente dessa forma que a gente faz. Mas isso é legal para a gente entender que, de fato, funciona com essa lógica de camadas. Então, por exemplo, vocês vão ver na aula que for construir um box plot,
eu gosto de deixar o boxplot com aquele Tzinho, né, para cima e para baixo, que não é o padrão do R. A gente consegue isso colocando lá uma barra de erros, só que eu não quero ela sobrepondo o boxplot, eu quero ela numa camada abaixo do boxplot. Então a gente precisa usar essa lógica de camadas às vezes para construir o gráfico da forma como a gente gostaria que ele ficasse. Outra coisa é que a gente também, uma coisa que eu já comentei, mas eu tô aqui reforçando, né, é que eu vou copiar esse gráfico aqui de cima, tá, que é o bonitinho que tá aparecendo aí no canto. Que cada geom tem a sua própria estética, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no geom point, que são os pontos, né, que estão formando o gráfico de dispersão, faz sentido a gente conseguir mudar a cor, mudar o shape, né, mudar o tamanho. Agora, quando a gente pensa em geom smooth, não faz sentido eu mudar o shape, porque não existe shape, não existe formato, né, para uma linha. Faz sentido eu mudar o size, a gente inclusive já mudou o tamanho, né? E eu consigo mudar a cor, mudamos aqui também. Mas aí, por exemplo, para o geom smooth, a gente não tem necessariamente o argumento shape, porque não faz sentido, mas a gente tem outro, que é o line type. Então eu consigo modificar o tipo de linha. Também, de novo, tem várias opções de tipo de linha. A gente consegue achar isso facilmente procurando assim no Google Line Types do ggplot 2. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, line type igual a dashed. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Olha só o que aconteceu. Se eu mudar para dashed, vai ficar uma linha pontilhada, estão vendo? Então, modifiquei. Outra coisa é que eu posso colocar uma estética específica para essa geom smooth. Como assim? Então aqui eu defini nessa primeira camada ggplot que eu quero que para todas as geoms o x seja o lucro local, o y seja o lucro mundial. Mas eu posso, por exemplo, definir que para o geom smooth e apenas para o geom smooth, eu quero que o tipo de linha seja definido pelo gênero. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, AES. Lembre-se que quando a gente quer que uma característica do gráfico seja definida por uma variável, isso vai ser definido dentro da estética e não fora. Então, eu tenho que colocar aqui uma estética, certo? AES. Não vou definir x e y, mesmo porque já foi definido, mas eu vou dizer aqui que eu quero que o line type seja definido pelo gênero do filme. Então, vamos rodar para ver o que acontece. Olha o que aconteceu aqui, que legal. Ele vai agora colocar uma linha específica para cada gênero de filme. Então, ó, a linha sólida é para ação, aí a gente tem uma linha pontilhada para aventura, né? E assim por diante. Então, por exemplo, aqui é bolinhas, aqui é terror. Então, ele criou uma linha diferente, ele criou aqui um modelo linear para cada gênero. Isso aqui é a coisa mais didática do mundo? Esse é um bom gráfico? Obviamente que não, né? Você já deve ter entendido. Para essa quantidade de categorias, esse não é um bom gráfico, porque, por exemplo, começa a ficar difícil diferenciar aqui, ó, aventura de comédia, de drama, ó, esse aqui deve ser drama e esse comédia, mas começa a ficar meio difícil de diferenciar. Então, foi mais para te mostrar que isso é uma possibilidade. Eu posso também, por exemplo, definir a cor da linha pelo gênero. E aí aqui eu colocaria dentro do AES, ao invés de line type, como eu escrevi aí, eu colocaria color. Só que se a gente rodar isso, você vai ver que não rolou, ó, não funcionou. Ficou simplesmente uma linha preta aqui. Não tem uma linha para cada gênero. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu defini aqui, ó, que a color é preta, então ele não vai conseguir criar uma cor para cada gênero. Se eu apagar esse argumento que está forçando a linha a ser preta, e rodar aqui, agora sim, a gente vai ter uma linha de cada cor para cada uma para cada um dos gêneros, né? E aí, acho que nesse caso, fica melhor, né? Tipo, beleza, aqui é ação, aqui é aventura, aqui é terror, aqui é drama e aqui é comédia, fica mais fácil diferenciar. De novo, claro que ficou horroroso, né? Ficou brega, mas...
a ideia é essa, ficou um pouquinho mais didático, pelo menos. Então, eu vou voltar para como estava, tá bom? Com a cor preta e com a linha sendo definida pelo gênero. Porque uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é que a gente consegue usar algumas funções do dplyr de filtragem de dados, seleção de variáveis, para aplicar isso num gráfico. Como assim? Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou copiar esse gráfico da forma como ele está, vou até rodar ele para a gente lembrar como que ele está, ó. É aquele gráfico que cada tipo de linha foi definido pelo gênero do filme, tá? Vou copiá-lo dessa forma como ele está. E eu vou colar ele aqui embaixo. Tá? E o que eu quero aqui? Eu quero simplesmente que entre nesse gráfico apenas os filmes do gênero comédia. Como que eu posso fazer isso? Eu posso unir o que a gente sabe sobre dplyr, né? Filtro do dplyr, e eu consigo jogar isso dentro de um ggplot. Talvez isso seja óbvio para você, mas para mim não foi por muito tempo. O dia que eu descobri isso, sei lá, minha vida mudou. Então, vamos lá. Como assim? Se a gente pegar aqui, ó, o banco de dados, aí eu vou fazer aqui, ó, Ctrl Shift M, né, para o operador pipe. Ou você pode digitar aí porcentagem maior porcentagem. A gente consegue, dentro do dplyr, usar uma coisa que é o filter. Então, eu consigo filtrar. Eu consigo, por exemplo, filtrar aqui que eu quero que o gênero do filme seja igual a comédia. Se a gente rodar aqui, ó, ele vai gerar aqui uma lista, tá vendo, ó? E pode ver que aqui nessa lista que ele liberou, e ele liberou só os 100 primeiros, tudo é comédia, tá vendo? Então, beleza, ele fez essa seleção pra gente. E aí eu posso pegar esse resultado desses dados filtrados, então aqui eu tô trabalhando só com comédia, e jogar isso dentro do gráfico. Como? Usando de novo um Ctrl Shift M, e aí eu começo a estrutura do gráfico. Para isso funcionar, uma coisa é obrigatória. A gente vai ter que apagar aqui no nosso gráfico essa parte de dados, tá vendo? Data igual a dados. Por quê? Porque a gente quer que ele use o resultado do filtro anterior. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. E o resto eu vou manter igual, só pra gente ver o que acontece. Então, vamos lá, vou rodar tudo agora. Olha que legal o que acontece. Você vai perceber que tem muito menos pontos aqui. E tem muito menos pontos porque agora a gente está trabalhando só com comédia, tá vendo? E eu mantive aquele line type exatamente para você perceber que sumiram os outros gêneros aqui. A gente só tem um gênero que é comédia, tá vendo? Então, a gente conseguiu filtrar e usar aqui no gráfico só uma parte dos dados. Eu poderia, por exemplo, ter trocado aqui, ó, vou colocar aqui terror. E vou dar de novo aqui o Ctrl Enter. Ó, o que acontece? A gente tem agora uma linha específica para terror. Só tem o gênero terror, mudaram os pontinhos do gráfico, ok? Então, a gente consegue usar esse filtro. Aqui eu usei para uma variável categórica, mas a gente poderia, por exemplo, ter usado para uma variável numérica, tá? Então, sei lá, a gente poderia ter filtrado apenas filmes que tiveram um orçamento baixo. Como é que é a relação entre eles? Então, eu vou até mudar aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer esse. Então, se eu quisesse ver só filmes que tiveram um baixo orçamento, vamos dar uma olhada como é que tá a variável orçamento. Vou colocar aqui, ó, summary, dados, cifrão, orçamento. Ó, a gente tem aqui o mínimo é 250 mil, a mediana aqui é tantos zeros que é difícil entender, mas 20 milhões, né? E o primeiro quartil aqui é 90... Não, peraí, calma. 9 milhões, né? O primeiro quartil. Então, vamos lá. Eu vou colocar que eu quero apenas filmes cujo orçamento foi maior ou igual ao nosso primeiro quartil aqui de 90 milhões. Vou até copiar esse valor aqui para eu não me perder nos zeros. Então, eu vou filtrar aqui, ó. Filter, orçamento, maior ou igual ao que a gente quer aqui, ó, ao 90 milhões. Então, a gente vai ver como que é essa relação apenas para filmes com esse orçamento. Vou dar aqui um Ctrl Enter para a gente ver o que acontece. Ó, então aqui a gente tá vendo
apenas uma parte dos filmes, tá? A gente não tá mais vendo todos eles. Esse gráfico aqui é diferente do gráfico que a gente obteria sem aquele filtro. E a gente pode filtrar por mais de uma coisa também. Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, ó, orçamento maior ou igual. Ah, eu coloquei maior, eu queria menor, né? Ó, besteira aqui. Então, menor ou igual. Agora sim vai dar bem diferença, ó. Vamos ver. Ah, ó, ficou bem menor o gráfico. Então, ó, posso colocar aqui que eu quero orçamento menor ou igual, ó. Então, agora tenho poucos filmes aqui, mas a gente tá vendo agora a relação para esses poucos filmes. E eu posso combinar filtros. Então, eu posso dizer, eu quero um orçamento baixo e quero, por exemplo, que a classificação seja aquela classificação para PG lá. Então, igual, igual, né? Porque quando a gente está procurando algo que seja igual a uma coisa, a gente tem que colocar no R igual, igual. Então, PG, ó. Vamos dar aqui um Ctrl Enter. Ó, ficou menos ainda, né? Então, aqui a gente tá trabalhando só, tá vendo só filmes com baixíssimo orçamento e que tenham aquela classificação que é o Parent Guides lá, que é tipo, se recomenda acompanhamento dos pais e tal. Beleza, gente? Então, a gente consegue fazendo filtros nos dados para aplicar isso em um gráfico, ok? E aí, aqui na parte final dessa parte 2, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como a gente usa o Geom para representar um resumo de dados. Isso é muito comum, então a gente, por exemplo, usar para resumir, ao invés de querer ali que eu mostre, sei lá, cada ponto, eu quero que o ponto represente a média, isso pode acontecer. Então, como que a gente vai construir aqui? Eu vou agora construir um gráfico diferente de pontos, mas, de novo, não é cada ponto representando um filme. Eu quero criar um gráfico que o ponto represente a média. Então, eu vou começar aqui, ó, ggplot, sempre o começo. Vou dizer aqui que meu banco de dados é o dados. Vou usar tudo, tá? Não vou fazer filtro nesses dados. E agora, eu vou querer o lucro local de acordo com o gênero. Então, eu vou colocar aqui na estética que o X vai ser gênero do filme e o Y vai ser o lucro local. Certo? Lembrando que se eu rodar isso aqui, ó, vai sair uma coisa em branco, né? Ele até criou aqui o espacinho para eu colocar aqui ação, aventura, comédia e tal, e o lucro, mas em branco, né? Preciso adicionar um Geom. Então, eu vou adicionar aqui o Geom Point. Se a gente colocar aqui só o Geom Point, ele vai criar um gráfico tipo um dot plot, ó. Ele vai colocar um ponto para cada filme. Isso aqui vai ficar uma baguncinha, né? Porque tem muito filme sobreposto, então a gente até teria formas de deixar isso aqui mais de uma forma que desse para visualizar melhor cada ponto individualmente, mas isso vai ficar para uma discussão para frente. O que eu quero aqui não é isso, eu quero que o ponto represente a média de lucro de cada um desses gêneros. E para isso, eu vou colocar aqui que dentro do Geom Point que eu quero que seja usado um summary. Então, stat summary, um resumo. E aí eu preciso dizer para ele qual é a função que vai ser usada para resumir. E aqui eu vou colocar que a fun é igual a min. Então, ele vai colocar um ponto na média. Vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. Então, olha o que acontece. Agora, cada gênero está sendo representado por um único ponto, que é a sua média. Então, a gente sabe que, em média, aventura dá mais lucro, né? E drama dá menos lucro, tá? Outra coisa é que, claro, aqui dentro desse Geom Point, a gente poderia personalizar coisas que já personalizamos em etapas anteriores. Poderia personalizar o tamanho desse ponto, poderia personalizar se ele é um ponto, se ele é um redondinho mesmo, se ele é outro shape, poderia personalizar a cor e assim por diante, tá? A gente pode usar o Geom Point, mas a gente também pode usar uma camada que é a Stat Summary. E aí eu queria mostrar para você como a gente constrói de duas formas diferentes o mesmo gráfico. Que essa também é uma das coisas que me confundia quando eu estava aprendendo o ggplot, porque às vezes eu usava o Geom Point, às vezes eu usava o Stat Summary e eu não entendia muito bem quando usar cada uma. E a questão é que, na verdade, tanto faz, tá? A gente acaba chegando no mesmo gráfico quando a gente usa uma função ou outra, tá? Então, eu vou construir aqui com vocês.
Então, eu vou copiar esse primeiro ggplot aqui, né, só para dizer que eu quero que o x seja gênero e o lucro local seja o y. E aí aqui, ao invés de adicionar o geonPoint, eu vou adicionar uma camada que é o stat summary. Então, aqui eu já vou dizer que eu quero adicionar uma estatística de resumo. E aí, dentro do Stat Summary, eu preciso definir primeiro qual é o objeto geométrico que vai ser usado para isso. Então, aqui no nosso caso, eu vou dizer que o geom é o point, olha só, né? Então, eu vou usar um ponto para representar. E outra coisa que eu preciso dizer é qual vai ser a função. Então, fun, aqui é min. Então, se eu rodar isso aqui, olha só, você nem percebeu que o gráfico mudou ali no canto, né? Ele tá idêntico, ainda bem. Então, são dois jeitos de definir uma mesma coisa, ok? Tem outras funções? Tem outras funções. Então, por exemplo, a gente poderia... Vou copiar o gráfico aqui, ó, e vou trocar, ao invés de min, eu vou pôr aqui median. Ó, mudou o gráfico. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas mudou um pouco esse gráfico, porque agora a gente não tá mais trabalhando com a média, a gente tá trabalhando com a mediana, tá? Então, depende do que for conveniente aí, o que fizer sentido para você. Outra coisa que eu gosto é de incluir também, então, esse tipo de gráfico com o pontinho resumindo é legal, só que é bem importante a gente adicionar também alguma medida ali de variação, né? Então, eu gosto de construir com barra de erros. Então, como que a gente pode fazer? Vou pegar aqui esse primeiro gráfico que a gente construiu, lembrando que eu poderia ter pegado esse aqui, né, que eles são idênticos. Então, vamos lá, vou colar ele aqui. Então, esse gráfico aqui é esse gráfico de pontos de média. E eu posso adicionar aqui uma barra de erros. Como os nomes são razoavelmente intuitivos, né? Uma barra de erros chama geom error bar. E aí, a gente de novo vai dizer aqui que a gente quer um stat igual a summary. E aí, a gente vai colocar uma função para essa... que crie, né? Essa barra de erros. Existem algumas prontas, então, por exemplo, a gente consegue usar a min_se. A min_se vai criar uma barra que se inicia na média ali e ela vai para cima e para baixo um erro padrão, tá? SE de standard error, então, erro padrão. A gente também aqui consegue, quer ver, ó, fun. A gente tem aqui a fundata, né, que é uma função que vai, no mesmo momento, estabelecer tanto o mínimo quanto o máximo. Então, aqui a gente usa aqui, ó, min_se. Se a gente rodar isso, ele criou aqui barras de erros, tá vendo? Então, eu tenho aqui tanto o mínimo da barra quanto o máximo sendo definido por uma única função. Mas a gente pode também definir o mínimo e o máximo separadamente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui era a minha cola, tá vendo? Tá idêntico a esse. Eu vou mudar aqui, ó, vou colocar fun_min igual a min, tá? Para ser o mínimo valor. E vou colocar aqui, ó, fun.max para ser aqui, ó, o max, o valor mais alto. Então, vamos rodar aqui para ver o que acontece. E aí, ó, o que acontece? A gente tem aqui o mínimo e máximo e a média, né? O pontinho representando a média. Então, dá pra gente construir esse tipo de gráfico também. Uma coisa bem suspeita aqui, né, é que todos os gêneros têm filmes que declararam um orçamento de R$0, o que provavelmente é um erro aí, né? A gente teria que talvez eliminar esses dados, eu não sei. Bom, aí outra coisa que eu gosto também, aqui vou pegar de novo esse que criei com a barra com erro padrão, vou colocar ele aqui, ó. Uma coisa que me incomoda nesse aqui é que eu acho muito larga aqui essa barrinha, esse Tzinho. Então, eu gosto sempre de mexer no argumento aqui que é o width, que é essa largura. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui ó, um width de 0.3 e roda, ó, já ficou uma coisa mais bonitinha, tá? Você pode não ter gostado do 0.3, aí você ajusta, bota 0.4, tá? Então, a gente tem como organizar aqui também. Outra coisa que dá para fazer é a gente usar outras funções aqui, além desse min_se. Tem vários por padrão no próprio ggplot e eu tenho mania de usar alguns que são por padrão de um pacote que não é o ggplot.
é esse ggpub-r. De novo, aqui tem várias formas de fazer a mesma coisa, então eu vou contar o jeito que eu tô acostumada a fazer, mas não quer dizer que é o único jeito, tá? Então eu gosto de usar esse outro pacote, que é o ggpub-r, vou carregar ele aqui, ó. Então, de novo, usando a função pacman, p_load, e vou carregar aqui, ó, o ggpub-r. E aí, esse pacote ggpub-r, ele deixa a gente usar o min_ci, que cria aí o intervalo de confiança, e também o SD, que é com o desvio padrão, que eu gosto mais de usar ao invés do erro padrão, dependendo do que eu tô fazendo. Então, ó, copiei aqui o mesmo gráfico e eu vou trocar aqui para min_ci e rodar. Então, ó, agora o que a gente tá vendo aqui é o gráfico com o intervalo de confiança. Isso é mais legal até pra gente fazer inferência e tal, é legal a gente ter no gráfico o intervalo de confiança. E eu gosto também, às vezes, dependendo do contexto, de usar a função min_sd, que também vem do ggpub-r. Se você tivesse colocado esse min_ci aqui sem carregar o ggpub-r, ia dar errado, tá? Então, vou copiar aqui e vou colocar o min_sd, que também vem desse pacote, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, min_sd, a gente fica aqui com os desvios padrão de cada um desses filmes, tá? Ó, mudou bastante a cara do gráfico, tá vendo? As médias se mantêm. O que mudou aqui foi realmente que a barra antes era de intervalo de confiança e depois passou a ser de desvio padrão, ok? Outra coisa que eu achei legal te mostrar, eu sei que tá ficando um pouco extenso, mas a gente tá acabando, prometo, é como a gente pode fazer esses pontos e barras de erro por uma variável, tá? Então, nesse caso aqui, eu quis incluir também a classificação. Então, por exemplo, a gente tá vendo aqui nesse gráfico uma barrinha aqui para ação, uma barrinha para aventura, uma barrinha para comédia, uma para drama, uma para terror. E aí eu quis construir um que tivesse 3 aqui, então, de acordo com a classificação do filme. Na verdade, nesse banco tem 5 ou 6 classificações, só que colocar tudo isso ficava muito bagunçado, tá? Então eu vou construir com só 3 classificações esse gráfico para vocês entenderem algumas possibilidades, tá? De novo, esse vídeo não vai esgotar suas possibilidades, é mais para vocês entenderem as alternativas. Então, primeira coisa aqui para construir, o que eu fiz? Vou copiar aqui, tá? O que a gente já tinha. Ok. Outra coisa que eu fiz aqui foi, eu quero filtrar para incluir só as classificações PG, PG13 e R. Por quê? Porque eu decidi que essas eram as que eu queria avaliar, tá? E aqui, para fins didáticos, porque isso ia tornar o gráfico bem menos poluído que se a gente colocasse todas. Então, eu usei aquele esquema do filter que a gente usou lá em cima. Então, eu coloquei aqui, ó, dados, Ctrl+Shift+M, filter. E aí, eu quero que a classificação seja ou PG, ou PG13, ou R. Como eu tenho aqui algumas opções, ficaria muito extenso eu colocar assim, ó, classificação igual a PG, ou classificação igual a PG13, ou classificação igual a R. Daria para construir desse jeito, funcionaria. Eu sou o tipo de pessoa que acaba, às vezes, construindo desse jeito muito extenso, mas não precisa. Então, como a gente pode fazer isso de um jeito mais sucinto? Colocando aqui um argumento que é porcentagem em porcentagem. E aqui a gente coloca todos que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, ó, PG, PG13 e R, ok? Então, se a gente construir dessa forma, ele só vai selecionar as classificações que estiverem dentro dessas opções aqui. E aí, a gente coloca aqui, ó, Ctrl+Shift+M para criar esse gráfico. De novo, né, como eu criei esse filtro aqui, eu tenho que apagar esse data igual a dados aqui do ggplot, senão vai dar erro, ok? Então, aqui, se a gente rodar, já vai dar um gráfico um pouco diferente, porque ele vai agora só incluir... Opa! Ah, eu escrevi aqui com C cedilha e tio, ó, a força do hábito. Vou rodar aqui, ó. Ele vai dar um gráfico um pouco diferente, porque agora ele já está incluindo apenas os filmes com essas classificações. Eu vi aqui, ó, que veio o min_sd, não quero, eu quero com o intervalo de confiança.
Aí o que eu modifiquei aqui além disso foi então incluir essa informação da classificação dentro desse gráfico. Como? Incluindo uma estética aqui de cor sendo a classificação. Essa estética eu poderia ter declarado dentro da camada GeoPoint e depois dentro da camada Errorbar. Mas como é uma estética que eu quero que valha para as duas, compensa eu declarar ela aqui em cima dentro da camada ggplot, porque dessa forma vale para todas as camadas subsequentes. Então eu vou colocar aqui, ó, color igual a gênero. Ok, vou rodar aqui para a gente ver o que acontece. Ai, gênero não, gente, me desculpa, eu queria colocar classificação, né? Se a gente fizer isso, veja que ele vai criar aqui uma barra de erro e um ponto para cada uma das classificações, ó. Então, o verde para o PG13, o vermelho para o PG e o azul para o PGR para cada um. O problema é que ficou meio bagunçado, porque as coisas estão se sobrepondo. Então, para mim, esse gráfico já tá legalzinho, mas a gente poderia melhorar bastante, afastando um pouquinho essas barras, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Mexendo na posição. Então, a gente consegue isso com um argumento chamado position, que a gente vai colocar dentro da camada GeoPoint e depois dentro da camada Errorbar. Essa position vai ser aqui uma position underline dodge e eu vou colocar aqui que eu quero que ela seja 0.4. Por que o 0.4? Porque eu testei e a 0.4 ficava mais legal, tá bom? Se eu fizer isso, vou rodar só aqui, ó, pra gente ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Se eu fizer isso, como eu estabeleci essa posição apenas na camada do ponto, ó, os pontos foram afastados, tá vendo? Eles não estão mais se sobrepondo, mas as barras ainda estão. Ficou uma grande loucura aqui. Então, eu vou pegar essa mesma informação de position dodge e vou colar aqui agora também na camada da barra de erro, tá? E vou rodar de novo. Então, agora sim, ó, que legalzinho. Eu tenho aqui, para cada um dos gêneros, eu tenho as médias e intervalos de confiança para as 3 classificações. Então, por exemplo, ó, a maior média é para filmes de aventura, que são PG-13, certo? Em geral, ó, parece que o lucro é um pouco menor com os filmes classificados como R, que é aqueles que são não permitidos para menores de 17, tá? Então, é isso, para você ver como a gente consegue, às vezes, num único gráfico, representar 3 variáveis, né? De um jeito legalzinho aí. E aí, por fim, para a gente encerrar, eu quero discutir com você como a gente pode renomear eixos, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou copiar essa mesma estrutura de gráfico e vou colar ele aqui embaixo, tá? Então, tá idêntico. E agora eu vou mudar os nomes dos eixos, os títulos, tá? E como a gente faz isso? Adicionando aqui uma camada que chama labs, de labels, né? Como chama isso? Mas, enfim, pra gente modificar o título. Aí aqui, pra mim, os principais são y igual, então a gente vai aqui declarar o label do eixo y, então nesse caso aqui vou falar lucro local em dólares. E aqui a gente pode modificar também o label do eixo X, então X igual. Aqui vou colocar gênero com gênero do filme, vou colocar assim para ser mais específico, tá? E outra coisa que a gente pode aqui mudar, que eu acho legal, é mudar esse da legenda aqui, tá vendo? Porque aqui tá como classificação do jeito que tá no banco, sem ser cedilha, sem tio. Então, é legal a gente modificar isso. Como a classificação, ela tá aqui definida, né, como a cor, tá vendo? Ó, a gente colocou aqui color igual a classificação. Então, a cor tá sendo atribuída de acordo com a classificação. Para mudar esse título, a gente coloca aqui, ó, color igual classificação. Vamos rodar isso aqui, ó. Ó o que aconteceu, que bonitinho. Então, já mudou aqui. Ficou lucro local, gênero do filme e classificação, ok? Fora isso, dá para colocar mais coisas, tá? Eu sou a pessoa que trabalho muito com gráfico científico, e gráfico científico a gente não coloca título, né? Assim, título do gráfico basicão, a gente, sei lá, coloca ali no Word
a numeração dele e tal. Eu não tenho o hábito de fazer isso aqui pelo ggplot, mas você poderia fazer. Então, ó, eu vou copiar da forma como tá vendo o gráfico como ele está até aqui, e a gente vai adicionar algumas coisas aqui, ó. Então, eu consigo ainda dentro do Labs, ó, consigo mudar aqui o título, que chama Title mesmo. Então, a gente pode colocar, por exemplo, sei lá, lucro local em dólares de acordo com o gênero e classificação, algo assim, tá? Do filme. Tem muita gente que vai dizer que o título, né, não deveria ser um título tão, assim, simplesmente descrevendo o que o gráfico tem. Afinal de contas, para saber que eu tô mostrando o lucro local de acordo com o gênero e classificação do filme, bastava eu ler ali bastava eu ler os eixos, né, e a legenda. Então, é um título aí meio inútil, mas só para te mostrar como colocar título. O subtítulo aqui, ó, a gente coloca subtitle. Aí eu achei legal colocar aqui, por exemplo, ó, dados representados como média e IC 95%, intervalo de confiança 95%. E a gente pode ainda colocar uma legenda embaixo, que nem a gente coloca mesmo ali, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, caption. E eu coloquei aqui, ó, fonte. E eu coloquei o site do qual essas informações foram extraídas para o banco original, que é esse 538. Então, beleza, eu vou apagar aqui minha coluna e vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então, veja aqui, nesse caso, ó, a gente ficou aqui com um gráfico bem mais bonitinho, né? Então, a gente consegue aqui, ó, tem o título, tem um subtítulo, tem os eixos nomeados corretamente, tenho aqui essa caption, essa legenda, tenho aqui essa outra legenda, né? Ok? Você pode, por exemplo, também se incomodar, eu me incomodaria nesse gráfico com a falta de acentuação aqui das categorias. Um jeito bom de resolver isso é mudando no próprio banco. Então, você poderia ir lá no banco e alterar do jeito que a gente viu em aulas anteriores de R, ok? Então, para essa parte 2 é isso. Eu vou ainda gravar mais um vídeo, como a gente já conversou, modificando outras coisas. Eu sei que fica um pouco extenso, mas é isso. Tem opção demais no ggplot 2. Então, os próximos vídeos vão cobrir a discussão sobre escala. Então, como a gente modifica, por exemplo, se eu quiser que não comece em 0, comece em outro ponto meu gráfico, como eu modifico isso. Como a gente modifica a aparência desses números aqui, porque pode ver que geralmente eles vão sair geralmente não, eles vão sair com o ponto aqui como indicador de decimal, o que não funciona se você estiver produzindo um gráfico para a tua tese no Brasil, né? Vamos também mudar aqui, por exemplo, se aqui eu tiver uma porcentagem, como eu mudo? Se aqui eu quiser indicar que é dólar, como eu mudo, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso. E a gente vai fazer o que talvez você esteja aí um pouco frustrado esperando, mas isso vai vir num próximo vídeo para esse conteúdo não ficar extenso demais, que é como a gente modifica o tema. Então, esse fundo cinza horroroso, essa grade, como a gente tira isso, como a gente modifica, como a gente, por exemplo, altera o tamanho dessas fontes, qual fonte tudo isso vai vir num conteúdo futuro, ok? Então é isso, eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha conseguido aprender coisas novas com ele e que tenha dado para acompanhar. Eu sei que ggplot é uma coisa meio intensa, então que você tenha conseguido acompanhar os passinhos aqui. Comenta me contando se tá funcionando esse esquema nessa série de ggplot 2. E como sempre, né, se você curte o conteúdo que eu publico aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente, ative as notificações para ser avisado quando eu publico um vídeo novo. Todo esse engajamento é super importante para valorizar o canal, para o canal ser divulgado para mais pessoas. E lembrando que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada.
Então é isso, pessoal, até a próxima!